Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Vamos conversar um pouquinho aí sobre essa semana que vai do dia 27 de setembro até o dia 3 de outubro, em que a gente tem lua minguante no signo de Câncer. A gente tem vários aspectos aí essa semana, incluindo Mercúrio retrógrado, né? Que todo mundo às vezes fica assim meio tenso com essa situação Mercúrio retrógrado, mas não tem nada para ficar tenso. É até bom esse Mercúrio retrógrado de agora. E a gente tem vários aspectos, muitos aspectos positivos na área de afetividade, algumas tensões com relação às questões de comunicação, de diálogo, né, nas relações, inclusive, mas uma semana em que, porque assim, a gente quando eu particularmente faço a leitura da semana, eu contextualizo com a realidade da gente, né? E a realidade da gente é uma pandemia que já passou pelos momentos de reclusão, de isolamento, de quarentena e da vida que a gente teve, né? Já passou também pela questão da vacina, muitas pessoas já estão vacinadas e tal. E aí, e algumas não, né? Mas essa semana fala muito disso, do retorno ao social, né? As questões de reuniões, as trocas e tal, mas sempre trazendo aquela ideia de muita cautela, junto com esperança, né? Com a troca do amor, da afetividade, mas tem sempre na semana um aspecto mais tenso que fala, calma, segura as ondas, olha o exagero, né? Às vezes a vontade a sede é tanta, né, que vai ao pote aí e se lambuza todo, né? Então é importante a gente saber os limites, né? Então a gente também tem nessa semana um aspecto em que mostra esses limites pra gente com grande clareza, né? Que é Saturno fazendo um trígono com o Sol. E quando isso acontece é o limite, né? Sendo iluminado, né? A gente enxerga esse limite aí. Bom, então vamos lá. A gente começa a semana aí com a Lua em Gêmeos, que é uma lua social, que é uma lua que gosta de conversar, de trocar, de bater papo, de construir ponte. Então a gente já começa a semana com essa ideia, né? E o Mercúrio, que é o Gêmeos, a Lua em Gêmeos é um signo de ar. E o Mercúrio iniciando a retrogradação na madrugada da segunda-feira, às 2h10 da manhã, no signo de Libra, que é um signo também de socialização. Ele não é um signo do social. O social está em Aquário, né? A consciência social está em Aquário. A responsabilidade social está em Aquário. A liberdade do social está em Aquário. Mas a questão da gente se reunir, trocar ideia, fazer uma reunião entre amigos, tá no signo de Libra. E quando o Mercúrio retrograda, é tudo né? É repensar, é refletir, é reconsiderar, né? Mas dentro do signo de Libra também é o ressocializar, né? É o reencontrar. Então é o início disso, é repensar como fazer o reencontro, é repensar como a gente faz para a gente conseguir ressocializar de uma forma equilibrada, né? Que é o signo de Libra, que é o reequilíbrio dentro disso. E a gente encontra aí essa mensagem trazida por Mercúrio retrógrado. Óbvio que a gente deve sim tomar atenção para as questões de contratos que a gente vem assinar, parcerias que a gente venha fazer. Podem haver algumas decepções, podem haver algumas coisas que a gente tenha que fazer novamente se a gente fizer agora no período de Mercúrio retrógrado, né? Então a gente fala assim, não faça nada ou não decida nada de forma permanente, porque você vai ter que, daqui a pouco você vai ter que voltar atrás para poder rever aquilo, refazer aquilo de alguma forma, né? Especialmente nas relações. Então se você não tem muita certeza daquilo, se você ainda está em dúvida que é uma questão libriana, né? E ainda está pesando prós e contras e está avaliando os dois lados da mesma moeda, é importante, se você tá ali em cima do muro, fica ali em cima do muro, pensando na situação, não decide nada, porque depois você vai acabar, talvez até se arrependendo e voltando com sua palavra, né, que é mais difícil, é mais complicado. Aí a gente segue a semana com outro símbolo de volta à socialização, que é a lua minguante no signo de Câncer. Né? A lua minguante, ela tem como direcionamento e traço e perfil a reclusão, né, para reflexão. Então é ao mesmo tempo uma semana de reflexão e de reclusão, sim, mas não é uma reclusão porque o que mingua é Câncer, né? Então é tipo assim, não é uma reclusão para dentro da caverninha, não é uma reclusão para você ficar na quarentena isolado dentro de casa.
né? Quem brilha é o Sol em Libra, que fala da socialização, que fala das pequenas reuniões, que fala da troca de ideias, né? Então é aquela coisa da gente fazer essa volta de uma maneira íntima. Câncer, né? Não é para ir para aglomeração, não é para ir para aquela coisa do 700 mil pessoas, né? Nem ficar chamando para sua casa e fazer uma festança de 50, 60 pessoas. É aquela coisa, vai pensando as pessoas da sua intimidade, vai ressocializando aos poucos, né? É aos poucos que a ressocialização vai dando certo, né? E sempre dentro dessa perspectiva Libra Câncer, respeitando o outro, da sua intimidade, né, o seu relacionamento íntimo, dentro daquilo. Se você chama uma pessoa e ela ainda está um pouco mais reclusa, ok, respeite, né? Da mesma forma que você tem que respeitar as outras pessoas ao chamar para sua casa e avisar, vão ter tantas pessoas tal e tal. Se você não quiser vir, não tem problema, né? Nós estamos num momento em que a gente tem que respeitar a limitação das pessoas, como elas estão retornando para esse momento. Até nós mesmos nós temos que nos respeitar. Se a gente acha que não é o momento correto, nós não devemos voltar, não devemos fazer aquilo que é contra a nossa vontade, saber dizer não, né, dentro desse Sol em Libra, a essa ressocialização às vezes até exagerada, porque a gente tem aí um aspecto que chama a atenção da gente essa semana para essa coisa de tipo assim, tudo bem, estamos saindo das trevas e estamos indo para a luz, mas vai com calma, né, não enfia o pé na jaca. Então é aquela história, vamos com calma, vamos devagarzinho. E aí na semana, inclusive essa lua, né, que em Gêmeos, ela faz ainda em Gêmeos um bom aspecto no mesmo dia da lua minguante com o Mercúrio retrógrado em Libra. Então é como quem dissesse assim, olha, vamos ressocializar mesmo, mas repense como que você vai fazer esse reencontro, né? Essa ressocialização. Vá devagar, não vá com tudo, né? Tem sempre uma reflexão aí no meio que tem que ser respeitada. Então reflita e faça aquilo que não te violente, aquilo que respeite a você e respeite ao outro, né? Dentro de uma etiqueta social que precisa ser e de saúde, né, que precisa ser respeitada. E aí na quarta-feira a gente tem um aspecto muito bonito dessa esperança florescendo dentro da gente, né, depois dessa lua minguante, em que a gente entra nesse processo reflexivo e pode pensar assim, nossa, né, eu tenho esperança de que essas dores podem estar no final. E é muito interessante porque a gente tem Netuno retrógrado em Peixes fazendo um trígono com Vênus em Escorpião, né? Vênus em Escorpião ela é um pouco dolorida, né? O afeto um pouco dolorido, é aquela coisa do abandono às vezes, de se sentir fora um pouco das questões aí até sociais mesmo, né? E o Netuno em Peixes é a questão da esperança. Então tem esperança, né? Dentro de um aspecto fluente, da gente conseguir fazer isso, de largar as dores para trás. E acontece 13/13, né? E toda vez que um aspecto acontece exato em um horário, óbvio que aqui para a área do Brasil, o 13 no tarô é a morte, né? Então é aquela coisa do corte, do fim. É como se fosse assim, a gente sente como se fosse assim, o final das dores está chegando. Isso traz uma esperança pra gente, né? E depois a gente tem o Saturno retrógrado em Aquário fazendo um belíssimo trígono ao Sol em Libra, que é aquela coisa que eu falei que ilumina aí os limites da gente, né? Dentro dessa história do social, dessas reuniões, dessas trocas, da ressocialização. O Saturno em Aquário retrógrado fala para a gente rever, né, nesse caso, a nossa responsabilidade social. Então ter a responsabilidade social, perceber o limite do outro dentro dessa responsabilidade social e fazer esse reencontro de uma forma saudável e positiva. Muito na intimidade. Lembre-se, nós estamos num período de lua minguante, então não é para grande festa. Mesmo que esteja pensando em fazer grandes festas, não vai vir muita gente, porque lua minguante não dá povo, não dá volume, né? Então é interessante a gente ter essa consciência aí dentro dos relacionamentos, respeitar os limites nos nossos relacionamentos e respeitar os limites da responsabilidade social que a gente tem, né, com relação ao outro. Inclusive porque essa semana a gente vai ter o Marte fazendo uma oposição exata ao Quiro, o Marte em Libra fazendo uma oposição exata ao Quiro, né? É aquela vontade de ir ressocializar e tal, mas aquela ferida do eu que tem que respeitar, né? Não sou só eu que quero, não sou, tudo bem, eu tô dolorida aqui porque às vezes eu não consigo fazer com que as minhas vontades sejam ouvidas. Eu quero socializar desesperadamente, eu quero aglomerar desesperadamente, mas tem que lembrar que nossas atitudes têm que sempre pensar no todo, né? Eu e o outro.
O respeito dentro disso está muito forte, né? O respeitar o limite dos relacionamentos está muito forte essa semana. E aí a gente tem Vênus em Escorpião fazendo uma quadratura com Mercúrio retrógrado em Aquário. Então é aquela coisa do... Toda vez que Júpiter faz um aspecto tenso, especialmente quadratura com Vênus, é aquela coisa da insatisfação e do exagero, né? Por exemplo, você come demais porque às vezes é difícil você conseguir sua satisfação, né? Então você come, fica insatisfeito, come mais, né? Aí você gasta, fica insatisfeito, gasta mais, né? Então é a mesma coisa. Às vezes você começou a ver aquela luzinha no fim do túnel, surge a esperança, vamos nos reencontrar, e que legal, ressocializar, e aí enfia o pé na jaca. Esse é o enfia o pé na jaca da semana, né? Então, e acontece bem na quinta-feira, então influencia o início da semana, influencia o final da semana. Então, dentro de um aspecto Sol, Saturno positivo, né, em signos de ar, né, que fala da comunicação, fala da socialização, fala da conversa, do diálogo, da troca, das pontes, né? A gente tem que tomar cuidado com os exageros que a gente vem a cometer. Estamos numa época de lua minguante. Lua minguante, exagero tá fora, é cortar excessos, né? Carregar somente aquilo que seja essencial. É um processo reflexivo de como fazer isso, né? Não exatamente um aspecto de enfiar o pé na jaca, tipo uma lua cheia. É uma lua minguante, é uma lua para dentro, né? Então a gente vai trazer para dentro aquelas pessoas pensadas da nossa intimidade. Acho que tá bem marcada essa situação. É uma semana também que com esse Sol Saturno é muito interessante porque ela traz a força, né, do trabalho, traz a força da dedicação, traz uma vitalidade voltada, disciplinada e responsável, construtiva, né? Para você trabalhar, para você construir as coisas que você quer. Também é muito bom para isso essa semana também, especialmente dentro dos relacionamentos e dentro de uma consciência social muito forte. Aí a gente tem na sexta-feira o Plutão voltando a fazer uma quadratura com o Mercúrio. Quer dizer, ele nunca deixou de fazer, né? Ele fez semana passada, aí o Mercúrio começou a retrogradar, voltou a fazer, então o aspecto se prolongou. Que é aquela coisa de tipo assim, de novo, ter consciência dentro do que você precisa deixar para trás com relação às estruturas, dentro de uma questão dos reencontros, né? É aquela quebra de expectativa, talvez, de que as coisas voltariam ao normal, né? Não tem normal para voltar, gente. Isso aí a gente vai reconstruir um novo, né? Então, esquece essa história de que vai ser como antes, os shows e não sei o quê. É tudo muito lento, é tudo muito devagar, então cuidado com essas quebras de expectativa que às vezes possam ocorrer e que aí a gente vai querer realmente enfiar o pé na jaca. E também traz outra mensagem, né? Nesses reencontros, especialmente porque acontece na sexta-feira, em que a gente também vai ter o Marte fazendo oposição ao Quirón aí, exato. Cuidado para nesses reencontros não ficar tocando em feridas, né? Não ficar tocando em assuntos do passado, que você quer acertar alguma conta aí, só porque agora vai começar a ver pessoas pessoalmente, vai começar a querer falar algumas verdades que ficaram presas lá atrás, e não adianta muito isso, tá? Você só vai criar uma situação de insatisfação dentro do momento em que a gente tem que voltar para o momento do afeto. O afeto tá em alta essa semana, né? Lembra que eu falei que os diálogos, as trocas, os reencontros vão ficar mais tensos, mas por causa disso, porque a gente fica tenso de voltar para voltar para se encontrar, né? Novamente socialmente. E aí a gente surge no final da semana com o Plutão fazendo um bom aspecto com Vênus e também com o Mercúrio fazendo um bom aspecto com Mercúrio, né? O Plutão retrógrado em Capricórnio com Vênus em Escorpião e o Júpiter em Aquário retrógrado fazendo um bom aspecto com o Mercúrio retrógrado em Libra. Que promete um final de semana aí da gente poder largar realmente essas dores de ter ficado isolado e tal, mas dentro de uma ressignificação muito grande de como fazer essa ressocialização. É uma mente muito aberta, é um momento de cura muito importante, de perdão, né, que a gente tem que ter dentro da gente pra gente poder aceitar as pessoas como elas são de verdade, né, que elas podem voltar aí pra gente de uma forma remodelada e a gente vai ter que aceitar isso aí, abraçar a luz e a sombra das pessoas com toda a nossa força, tá bom? Ó, um beijo pra vocês, uma semana iluminada, meus contatos estão aqui, tô aí pra vocês, pra mapa astral, tarô e mapa numerológico, e curtam aí o canal, se inscreve, curte o vídeo, tá? E ajuda muito aqui a gente, e um beijo pra vocês com muito carinho. Tchau, tchau.